Tem dias em que a gente olha ao redor e parece que tudo perdeu a cor. É como se o mundo tivesse seguido em frente e você tivesse ficado parado ali, num canto qualquer, sem saber por onde recomeçar. Já sentiu isso? Aquela sensação de estar sozinho mesmo rodeado de gente? De olhar para o lado e pensar, eu não tenho nada, nenhum apoio, nenhuma habilidade diferente, nenhuma porta se abrindo. Se esse pensamento já passou pela tua cabeça, respira fundo, porque esse vídeo é exatamente para você. Porque é justamente aí, nesse vazio onde tudo parece falhar, que algo extraordinário pode nascer. É nesse chão duro, onde não tem mais tapete nem conforto, que você vai perceber que o que importa não é o que você tem nas mãos. É o que você carrega dentro do peito. E isso ninguém pode tirar de você. Sabe, a maioria das histórias que realmente mudaram o mundo não começou com uma fortuna, nem com aplausos. Elas começaram com silêncio, com dor, com dúvidas. E também com uma escolha. A escolha de não desistir. De seguir em frente mesmo sem saber o que viria depois. Tem uma frase que gosto muito. Quem começa com pouco aprende a dar valor a tudo. E isso é mais que uma frase bonita, é uma verdade de vida. Porque quando você não tem o caminho pronto, você cria o seu. Quando não tem elogio, você aprende a ser seu próprio incentivo. E quando ninguém acredita, você desenvolve uma fé que ninguém pode abalar. Deus não espera que você esteja com tudo certo, com o cenário perfeito, com a vida arrumada. Ele só quer ver se você está disposto a dar um passo, mesmo que os pés estejam tremendo. Porque o que ele faz nascer em meio ao nada, ninguém pode destruir. O que nasce em meio ao caos, carrega uma força que não se compra, se conquista. E cada vez que você decide continuar, mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo cansado, é como se uma luz acendesse no meio do escuro dizendo, ei, eu ainda estou aqui. Não desiste agora. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da estrada, com o coração machucado, os sonhos quase apagados e a fé bem fraquinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa de muito para recomeçar. Você precisa de decisão. Isso mesmo, decisão. Porque quando você decide continuar mesmo sem saber como, Deus começa a ajeitar as coisas que você nem imaginava que estavam ao seu favor. E não pense que precisa de grandes sinais, visões ou milagres instantâneos. Às vezes, o milagre é simplesmente você acordar num dia difícil e ainda assim levantar da cama. É você continuar acreditando em dias melhores quando tudo te mostra o contrário. É você fechar os olhos e dizer em silêncio, eu não sei como, mas eu não vou parar aqui. Pessoas extraordinárias não são aquelas que sempre acertam, mas as que continuam mesmo depois de errar. E sabe o que elas têm em comum? Elas começaram exatamente como você, sem saber o que fazer, sem apoio, com mais perguntas do que respostas. Mas elas escolheram não parar. E essa escolha fez tudo mudar. Você já reparou como muitas vezes as pessoas que têm tudo entregam pouco e as que não têm nada dão o melhor de si? Isso acontece porque quem começa do fundo aprende a valorizar cada pequeno avanço. Cada conquista, por menor que pareça, vira um troféu. Cada passo vira um milagre. Porque quem começa do zero aprende a enxergar beleza até nas sementes. E talvez você ainda não esteja vendo frutos, mas isso não quer dizer que sua árvore não esteja crescendo. Às vezes o crescimento acontece no silêncio, por dentro, onde ninguém vê. Mas Deus está vendo. Ele vê sua luta, suas lágrimas escondidas, seus esforços que ninguém aplaude. E quando ele vê que você não desiste, ele se levanta por você. Você não precisa saber tudo, não precisa ter um plano completo, não precisa ter tudo sob controle. Você só precisa dizer sim. Sim à vida, sim à esperança, sim àquele sonho que ainda pulsa aí dentro, mesmo machucado. Porque esse sim pode mudar tudo. E a verdade é essa. Ninguém precisa acreditar no seu sonho no começo. Nem você precisa provar nada para ninguém. Basta continuar. Quem continua com fé, transforma até a poeira em ouro. Então, se tudo o que você tem hoje é um coração disposto, use isso como ponto de partida. Não espere mais. O tempo nunca vai estar perfeito. A coragem nunca vai bater na porta como uma visita.
Ela nasce quando você decide levantar, mesmo com medo. E aí, nesse momento, o impossível começa a tremer. Tem uma coisa curiosa sobre recomeços. Eles não pedem licença. Eles aparecem no meio da bagunça, nos dias em que tudo parece estar desmoronando, nos momentos em que você sente que não tem mais forças nem para tentar. E é justamente ali, no meio desse caos, que uma semente pode ser plantada. Não precisa ser uma semente enorme. Basta uma ideia, um desejo tímido, uma vontade insistente de mudar alguma coisa. Talvez você esteja esperando o momento certo, as condições ideais, o apoio de alguém ou até um sinal do céu. Mas deixa eu te contar uma coisa que aprendi na pele. O momento certo quase nunca chega. A vida não avisa quando é hora de agir. E o céu, às vezes, se comunica no silêncio. A maioria das viradas de jogo acontece quando você resolve agir mesmo sem garantia nenhuma. Tem quem pense que fé é coisa de gente que não sabe o que fazer. Mas não é. Ter fé é para quem tem coragem. Porque acreditar no que ainda não existe, confiar no que você não pode ver e mesmo assim continuar, é um dos atos mais ousados que alguém pode ter. E quando essa fé se junta com uma ação sincera, as coisas começam a acontecer. Você não precisa ter tudo organizado para dar o primeiro passo. Já pensou se Moisés tivesse desistido porque só tinha um cajado? Se Davi tivesse voltado para casa porque ninguém acreditava nele? Se cada pessoa que começou com nada tivesse parado só porque o cenário era desfavorável? Nada disso teria acontecido, nada teria mudado, porque as maiores transformações da vida começam assim, com um coração disposto, uma decisão firme e muita persistência. Tem uma força que nasce quando a gente decide não parar, mesmo sem ver resultados. É como se cada passo fosse alimentando a própria esperança. E isso não significa que vai ser fácil. Vai doer. Vai cansar. Vai ter dia em que o único avanço vai ser não desistir. Mas esse avanço já é tudo. Porque quem não desiste está mais perto da vitória do que imagina. Às vezes a gente se prende à ideia de que precisa ser perfeito, estar forte e ter resposta para tudo. Só que Deus não trabalha com perfeição humana. Ele trabalha com entrega. Ele não espera que você esteja pronto. Ele espera que você esteja disponível. E disponibilidade não é sobre ter, é sobre ser. Ser presente, ser persistente, ser alguém que diz, eu ainda acredito. E se o que você tem agora é só um pouco de fé, isso já é o suficiente. Porque o pouco com coragem vale mais do que o muito com medo. E quando você se move mesmo com dúvida, o universo começa a se mexer também. Pode parecer pequeno, pode parecer invisível, mas esse movimento interior cria espaço para coisas novas surgirem. Às vezes, tudo o que falta é um clique interno, uma pequena mudança de pensamento, uma frase que mexe com você, uma lembrança de algo que te fez vibrar. Às vezes é um vídeo, uma conversa, um abraço, um silêncio e pronto, algo acende de novo. E quando acende, mesmo que seja só uma faísca, cuida dessa luz com carinho. Não deixa o mundo apagar. Você já percebeu como as pessoas mais fortes que você conhece têm uma história de superação? Elas não ficaram fortes por sorte. Elas ficaram fortes porque decidiram continuar. Porque mesmo nas perdas, encontraram lições. Mesmo nas quedas, encontraram formas de levantar. Mesmo no escuro, encontraram fé. Talvez ninguém esteja aplaudindo sua jornada agora. Talvez nem saibam o quanto tem sido difícil para você se manter de pé. Mas Deus sabe. E Ele honra o esforço silencioso. Honra o coração que segue em frente, mesmo sangrando. Honra a alma que, em vez de desistir, se ajoelha e ora. Porque a oração, meu amigo, é a linguagem do invisível. É a ponte entre o que você sente e o que ainda não chegou. Então, se hoje tudo o que você tem é um pedido em forma de pensamento, um desejo escondido no coração, já é o suficiente para começar. Já é o bastante para acionar algo lá em cima que diz, agora vai. E vai mesmo. Mas você tem que ir junto. Não dá para ficar esperando tudo se encaixar para dar o primeiro passo.
O primeiro passo é justamente o que faz as coisas começarem a se alinhar. E olha, se esse vídeo está tocando teu coração de alguma forma, se em algum ponto você se sentiu identificado, se alguma frase fez você parar e respirar mais fundo, então aproveita esse momento. É o seu momento. Deixa essa força que está despertando dentro de você ganhar espaço. Aproveita essa energia para fazer o que você tem adiado, para retomar o que tinha deixado para depois, para acreditar de novo naquele sonho que parecia enterrado. Se você sentiu isso tudo, então eu quero te pedir uma coisa, mas sem pressão, só se fizer sentido de verdade. Se inscreve aqui no canal. Mas não só isso, deixa nos comentários algo que você carrega no peito. Pode ser uma meta, uma decisão, uma promessa que você fez a si mesmo. Ou então responde: o que te faz continuar mesmo nos dias difíceis? Eu leio tudo com o coração aberto e tenho certeza que sua história também pode inspirar outras pessoas aqui. Muita gente acredita que o valor de uma pessoa está no que ela tem, nos títulos, no status, nas conquistas visíveis. Mas quem já enfrentou a vida de verdade sabe que o que realmente conta é aquilo que ninguém vê. É a fé silenciosa, a vontade de continuar mesmo sem aplauso, a garra que surge quando tudo desaba. É isso que forma o caráter de alguém. É isso que constrói uma história de verdade. Você não precisa que o mundo inteiro acredite em você. Sério, não precisa mesmo. Basta que você confie o suficiente para não desistir. Não é orgulho, não é teimosia. É compromisso com aquilo que arde dentro de você. Porque só quem permanece firme naquilo que sente por dentro consegue atravessar o que vem de fora. E sim, vai ter resistência. Sempre vai. Vai ter gente que vai duvidar, criticar, ignorar. Mas isso faz parte do caminho. O problema não é quem não acredita. O problema é quando a gente começa a duvidar da própria força só porque o outro não vê o que a gente carrega por dentro. Mas olha, se tem algo que você não pode fazer, é negociar com a desistência. Ela sempre vai parecer mais confortável, mais fácil, mais tentadora. Mas o preço que ela cobra é alto demais. Ela te rouba da tua própria promessa. E por mais que demore, o que é teu vai encontrar o caminho até você. Se você não sair do caminho antes. Já reparou como as árvores mais fortes são aquelas que cresceram enfrentando tempestades? Os galhos mais resistentes são os que aprenderam a suportar o vento. O mesmo vale para você. Essa dor que você está enfrentando agora, esse vazio, esse silêncio, tudo isso está moldando uma versão tua mais preparada, mais focada, mais forte. Não subestime os dias difíceis. Eles estão fazendo um trabalho interno que você talvez ainda não entenda. Estão te limpando por dentro, tirando o que não serve mais, preparando espaço para o que realmente importa. Pode parecer que você está parado, mas na verdade você está sendo lapidado. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que Deus não olha para a aparência, não escolhe baseando-se em títulos ou conquistas. Ele escolhe corações disponíveis. Ele age no oculto, age no silêncio, age naqueles que dizem: eu não estou entendendo nada, mas ainda assim, eu vou continuar. E quando você decide continuar, mesmo machucado, mesmo sem entender, é como se o céu inteiro se movesse a teu favor. Você não precisa de uma multidão te apoiando. Você precisa de um propósito firme. Algo que te lembre todos os dias porque você não pode desistir. Algo que te traga de volta quando o mundo te empurrar. E esse algo não é uma teoria, não é uma filosofia vazia. É uma certeza que nasce da conexão entre você e Deus. Uma convicção de que a tua história não acaba aqui. Que ainda tem muito para ser escrito. Que esse capítulo de dor é só uma parte de um livro maior. Você não é definido por onde começou, nem pelas vezes que caiu. Você é definido pelas escolhas que faz quando ninguém está olhando, pela maneira como se levanta quando o chão desaparece, pela coragem de ainda acreditar, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. E é aí que mora o verdadeiro poder. Não em ter todas as respostas, mas em permanecer de pé, mesmo com todas as perguntas. Não em controlar tudo, mas em confiar. Não em saber o que vem pela frente, mas em continuar mesmo assim.
Então hoje, eu te convido para tomar uma decisão. Uma daquelas que transformam a alma. Escolha não parar. Não importa o que digam. Não importa o que falte. O que importa é a verdade que só você conhece. Aquela chama acesa aí dentro que talvez esteja fraca, mas que ainda queima. Alimente essa chama. Proteja ela. Ela é sagrada, porque é dela que virá a força que você precisa para atravessar essa fase. E agora, com o coração bem aberto, eu queria te fazer um convite mais íntimo. Se você sentiu que essa mensagem falou com você, se de alguma forma isso mexeu contigo, considera se inscrever aqui no canal. Não é só um botão, é uma forma de continuar caminhando junto. Aqui a gente fala de alma, de verdade, de reconstrução. E mais do que isso, aqui você encontra um espaço para ser ouvido. E aproveita esse momento para deixar nos comentários a tua história. Conta o que você já enfrentou, o que te fez continuar. Ou simplesmente compartilha o que esse vídeo despertou aí dentro. Talvez a tua experiência ajude alguém que esteja passando por algo parecido. E se você quiser, escreve só uma frase. Eu continuei. Porque essa frase pequena assim carrega um mundo inteiro de coragem. Chega um ponto em que a gente entende, a luta nem sempre é contra algo de fora. Muitas vezes o verdadeiro combate acontece dentro da gente. É contra as dúvidas que aparecem do nada, contra a voz interna que insiste em dizer que não vai dar certo, contra o medo de tentar de novo e fracassar outra vez. Só que, ao mesmo tempo, é dentro da gente também que mora a única força capaz de vencer tudo isso. A fé. Não a fé que espera milagres imediatos, mas aquela que resiste, que permanece, que insiste. Aquela fé que você pratica nos dias em que não tem ninguém olhando, nos dias em que não tem força nem para sorrir, mas ainda assim você segue. Essa fé, silenciosa, invisível, mas firme, é ela que transforma o impossível em história. Talvez você tenha passado por muita coisa calado. Talvez você tenha sobrevivido a perdas, injustiças, recomeços forçados, solidão. E mesmo assim, está aqui agora. Isso, por si só, já é um testemunho vivo. Você não está no fim. Está no meio do processo. E processos doem, mas também revelam. Mostram quem você é de verdade. Mostram o quanto você consegue ser forte mesmo quando se sente frágil. Tem horas em que o mundo grita para você desistir. Que seria mais fácil largar tudo, parar de tentar, silenciar a vontade de vencer. E é exatamente aí que a vida te pergunta em silêncio. Você vai continuar mesmo assim? E quando você responde sim, sem garantias, sem saber como, sem ter apoio, você não apenas muda o rumo da sua história, você muda o tipo de pessoa que está se tornando. Porque não é sobre o que você tem, mas sobre o que você está construindo dentro de si. E isso ninguém pode te tirar. Às vezes, tudo o que você tem é uma prece sussurrada, um pedido feito entre lágrimas, uma vontade de levantar, mesmo quando o corpo e a mente imploram por descanso. Mas Deus ouve esses gestos invisíveis. Ele vê quando você continua mesmo sem entender. Ele reconhece quando, no lugar de desistir, você decide confiar. Você não está esquecido, você não está só. E, principalmente, você não é o que te falta. Você é o que você decide fazer com o que ainda tem. Se tudo o que te restou foi coragem e fé, isso já é mais do que suficiente para recomeçar. Porque a fé não precisa de cenário ideal. Ela floresce até no deserto. Ela encontra espaço nas ruínas. E ela transforma até as cinzas em começo novo. Sabe o que mais me impressiona? É ver como os milagres mais profundos acontecem justamente quando a gente chega ao limite. Quando você não tem mais para onde correr. Quando o chão parece sumir. Quando tudo ao redor se desfaz. É aí que algo dentro de você desperta. Algo que te diz: ainda não acabou. Ainda tem história. Ainda tem promessa. E a grande virada é entender que não importa como você começou. Importa o que você faz com aquilo que te aconteceu. Importa o que você escolhe acreditar depois da dor. Importa a decisão de levantar e seguir mesmo sem ter todas as respostas. Você é mais forte do que pensa. Já passou por coisas que, se parasse para contar,
Nem você mesmo acreditaria que sobreviveu. E olha onde você está agora. Continuando. Mesmo com medo. Mesmo com dúvidas. Mesmo sem saber exatamente para onde vai. Mas indo. E isso é poderoso demais. A vida é feita de ciclos, de quedas e renascimentos, de noites longas e manhãs claras. E você está exatamente no ponto onde tudo pode mudar. Mas essa mudança não vai cair do céu pronta. Ela começa dentro de você, na forma como você se enxerga, no jeito que você trata a sua própria história, na escolha de confiar, mesmo quando o mundo inteiro desacredita. Então, se você chegou até aqui comigo, eu só tenho uma coisa para te dizer. Obrigado. De verdade. Obrigado por permitir que essa mensagem entrasse na sua vida. Obrigado por não desistir. Obrigado por seguir mesmo quando era mais fácil parar. E antes de encerrar, eu quero te convidar de novo, com todo o carinho, a se inscrever aqui no canal. Não para encher número, mas porque talvez assim como você foi tocado hoje, outras mensagens daqui também vão te alcançar no momento certo. A gente está construindo uma comunidade de pessoas que sentem de verdade, que vivem com profundidade e que não querem apenas sobreviver, mas viver com sentido. Se você sentiu essa conexão, se algo despertou em você hoje, deixa nos comentários. Compartilhe a sua história, seu recomeço ou aquilo que te mantém de pé. Cada relato aqui tem valor. Cada palavra pode ser luz para quem estiver lendo. Vamos fortalecer esse espaço com verdade, com alma, com presença. Você não está sozinho. E essa dor que parece te afogar agora vai se transformar em força. Acredite nisso. Porque quando tudo desaba, Deus não te abandona. Ele reconstrói contigo passo a passo no tempo certo. Não se esqueça. Você começou com quase nada, mas continua com tudo o que importa. Coragem, fé e a escolha de continuar.